Você já tentou fazer orçamento? Controlar os seus gastos? Anotar tudo? E aí você desistiu depois de 2 semanas porque parecia que você não podia mais fazer nada? Não podia sair, não podia comprar nada, não podia se divertir. Pois é, você confundiu controle com privação. E é por isso que você nunca vai conseguir manter o controle financeiro. E hoje a gente vai te mostrar a diferença entre ter controle do seu dinheiro e viver uma vida miserável sem poder fazer nada. Aí eu te garanto, quando você entender isso, controle financeiro fica 10 vezes mais fácil de manter. Levinho. Bom, bem-vindo de volta no episódio 3 do Caos ao Controle. Se você está acompanhando desde o primeiro episódio, você já entendeu os 3 níveis de relação com o dinheiro. No episódio 2, você aprendeu que ganhar mais não resolve os seus problemas, se você não tiver controle. E agora a gente vai falar sobre o erro que a maioria das pessoas, que faz a maioria das pessoas desistir de ter controle, que é confundir controle com privação. E olha, se você tá chegando agora e não viu os episódios anteriores, tá tudo bem. Mas depois volta lá, porque essa série é uma jornada completa do caos ao controle. Mas esse episódio aqui, ele é especialmente importante, porque ele vai mostrar por que você provavelmente já tentou controlar as suas finanças antes e não funcionou. Deixa eu te contar como é que a gente descobriu isso. E você vai descobrir também. Vem com a gente. Depois que a maioria das pessoas, elas percebem que ganhar mais não resolve o problema, elas resolvem mudar de tática. Criar um controle. Criar um controle. Aí o que elas fazem? Elas criam uma planilha. Um orçamento. Planilha de orçamento. Até o Google Sheets tem um modelo lá, você pode ir lá fazer. E aí você começa a lançar tudo. Lança o que entra e o que sai. Só que você não tem planejamento naquilo. Você só lança. E aí o que acontece? Você descobre que o que entra é exatamente o que sai. E aí você congela. Você fala, nossa, agora eu não posso fazer mais nada. Eu não vou poder ir na rua, eu não vou poder comprar a minha cerveja, eu não vou poder fazer churrasco, eu não vou poder fazer mais nada. Eu vou viver trabalhando e dormindo, trabalhando. Ele cria no orçamento um limite, né? Eu gasto tanto de Tanto, aluguel, eu gasto ali, isso, né, com gasolina. Ele coloca ali todos os gastos e ele coloca ali um limite de até quanto ele pode gastar para poder não gastar o dinheiro todo. E aí o que acontece? Ele vira refém desse orçamento. O orçamento simplesmente mostra para ele que todo o dinheiro que ele tem é só para pagar as contas. E aí ele não vive, ele deixa de viver. Aí se chega num final de semana e ele quer comprar uma cerveja para beber com os amigos, ele fica frustrado porque ele se ele comprar cerveja, ele sai do orçamento. Porque ele tá lembrando que lá no orçamento dele lá, ele não deixou espaço para comprar a cervejinha dele. Esse é o erro que deixa a pessoa não ter o controle do dinheiro. E sabe o que acontece? Na primeira semana, ela vai lá e lança tudo, né? E tá tudo bem, tá feliz, ela tá controlando. Na segunda semana, terceira semana, ele percebe que o dinheiro dele não sobra para nada. E que ele não fez uma separação. E aí ele começa a se frustrar. A pessoa começa a olhar para aquela planilha e fala assim, meu Deus, lá vai eu de novo, eu não vou poder gastar nada. Eu não posso nem comprar o cafezinho que eu gosto de tomar. Aí a planilha começa a virar inimiga dele. E aí ele para de lançar. A gente começa nesse ponto, a criar uma ilusão pra gente de que a gente não é bom com números, que a gente não gosta de planilha, que a gente não consegue ter controle do dinheiro, que o orçamento, ele cria essa privação de vida, né? A planilha tá mostrando para ele que ele tá falhando. E aí a planilha vira inimiga dele. Se ele gasta, ele não sobra dinheiro no mês. Para realmente sobrar,
ele tem que viver naquele controle rigoroso que aquela planilha mostrou para ele. A planilha é sempre o norte dele. Então, assim, aí ele para de olhar para a planilha. O que acontece é que muita gente não tem estratégia certa na hora de criar esse orçamento. É isso. Ele se baseia nos gastos do último mês, na renda que ele teve no último mês, ele estabelece um limite muito rígido do que ele pode gastar com cada coisa. Ele não analisa realmente o que tá gastando, os gastos que que ele tem, se tem alguma coisa que ele pode economizar, que ele pode buscar uma estratégia para que ele gaste menos, e ele não deixa margem para o lazer, para os não essenciais. E aí, quando ele precisa, ele tem um convite de uma festa que ele precisa levar a cerveja, ele fica frustrado porque ele vai sair do orçamento e aí ele não vai conseguir guardar nenhum dinheiro aquele mês. Se a esposa ou ele quer fazer ali um passeio, ir num restaurante no final de semana, ele também vai sair do orçamento para poder... Aí não pode ir, então ele tem que ficar em casa. E ele não pode ir. E aí ele vai achando que aquele orçamento, ele cria uma privação de vida. E aí o que acontece? Ele para de anotar. Ele desiste da planilha. Porque a planilha está transformando ele num prisioneiro dentro da casa dele. Ele não pode fazer mais nada da vida. Então ele abandona. Isso é o que acontece com a maioria das pessoas. Deixa eu te explicar a diferença entre controle e privação. Porque essa é a chave de tudo. Antes da gente partir para a estratégia, vamos entender primeiro a diferença, né? Exatamente. Privação é quando você diz não para tudo. Você não pode sair. Você não pode comprar. Você não pode gastar. Você não pode nada. É aquele orçamento onde você corta tudo que não é essencial. E vive só no basicão. E olha, eu conheço gente que consegue viver assim. Mas não é por muito tempo. Por algum tempo. Mas a maioria de nós, inclusive a gente, principalmente, não aguenta. É insustentável. É insustentável. É tipo fazer aquelas dietas mágicas, malucas, de comer só alface ou comer carne uma vez por semana. Cara, não funciona. Você vai funcionar por uma semana. Que uma semana? Não dou conta nem por um dia. E aí depois você surfa, você vai surtar e vai sair comendo uma pizza gigante e você engordou o dobro do que você queria emagrecer. É isso aí. Então, essa é uma analogia perfeita, porque controle, ele é completamente diferente. Controle é quando você sabe quanto tem e você decide para onde vai cada pedaço desse dinheiro. É isso aí. E pode gastar sem culpa nas coisas que você escolheu gastar, né? Não não posso gastar, eu vou gastar, mas vou gastar com intenção, não no porque automático. eu sei que eu posso gastar. Isso aí. Deixa a gente te dar exemplos concretos dessa diferença entre esses dois mindsets, né? Uhum. Primeiro exemplo aqui. Vamos lá, a gente vai sair para jantar fora. No modo privação, é assim, você simplesmente não sai. Você fica em casa. Você faz um jantarzinho em casa. Sabe com o quê? Com alface. E tomate. Que rigoroso. Você não tem dinheiro para isso. Eu não tenho dinheiro para isso, eu não posso. Ponto final. Esse é o pensamento da privação. E você fica em casa. Deprimido. Comendo alface. Olha que tristeza. E vendo as redes sociais, o povo saindo. Isso é o pior. Isso é o pior. No modo controle, é você que decide. Eu quero sair para jantar uma vez por mês. Ponto. Então, eu vou separar $80 por mês. 80, só para 100. isso, não importa Você o vai valor. avaliar no seu orçamento. Qual restaurante que eu vou e eu vou correr atrás de separar esse dinheiro. E quando eu sair, eu vou curtir sem
culpa nenhuma. Por quê? Porque eu planejei Esse gasto. Tá vendo a diferença? Nos dois casos, você está limitando o quanto sai, quanto de dinheiro vai sair. Mas, num você sente que você é miserável. No outro, você se sente no controle. Então, eu vou dar um outro exemplo. Bem cara de mulher, tá? Você compra aquela coisa que você quer, mas não precisa tecnicamente. Oh, God. Tipo, sei lá, uma roupa, um sapato, uma bolsa. A bolsinha, né? A bolsinha. Um hobby bolsinha. novo, né? No modo privação, não, isso é besteira, não preciso, não vou comprar. E você fica com aquele sentimento de que você nunca pode ter nada legal na vida. Que vida miserável que eu tenho. Ah, que triste, eu queria tanto aquela bolsinha. No modo controle, eu quero isso. Então eu vou guardar durante, sei lá, 3 meses no meu fundo de coisas que eu quero. Eu tenho uma listinha de desejos. Quando eu juntar o valor, eu compro sem culpa. De novo, você pode comprar na hora, mas você tem um caminho para ter aquilo. E isso muda tudo psicologicamente. Sim. A grande diferença, mesmo, ela está em duas coisas fundamentais. Primeiro, privação se faz sentir pobre. Controle te faz sentir poderoso. Quando você está em privação, você está sempre dizendo, não posso, eu não tenho, eu não consigo. Não. Nossa, se pensa tudo negativo, né? Puxa a gente para baixo. E quando você está no controle, você diz, eu posso. Eu escolho não fazer isso agora, porque eu tenho outras prioridades. É a decisão, você decide. Você está no controle. Você tem o poder. É uma mudança muito sutil de linguagem, mas que ela muda completamente como você se sente. E isso trabalha lá naquela nosso primeiro episódio que a gente fala, né, do que impede a gente de mudar de nível. Que está na mentalidade. Né? Não só nas crenças, mas na mudança de mentalidade. Quando a gente só fala não, traz a gente aquela herança dos nossos pais, que tudo é não. Não pode, menino, não pode, menino, não pode. E isso faz a gente ter uma relação muito negativa, muito ruim com o dinheiro. E quando a gente percebe que a gente tem o poder, isso dá pra gente, eleva a gente a um nível superior. Eu tenho controle sobre o meu dinheiro, eu tenho controle sobre a minha vida. Eu sei o que eu posso e o que eu não posso. E por que eu não posso? Eu acho que essa é a chave da virada. Por que eu não posso? Eu acho que a segunda diferença também é que privação, ela é insustentável. E controle, ele é para a vida toda. É isso. Né? Essa mudança de mentalidade, de que a gente tem o poder de decisão, né? Ninguém aguenta viver em privação por anos. Você vai surtar, você vai desistir, você vai voltar para aquele caos e você não vai conseguir chegar ao controle. Por isso a gente fala do caos ao controle, né? Você precisa dominar a sua vida, dominar o seu dinheiro. Mas controle você só consegue manter para sempre porque você não tá se torturando. É isso aí. Não é? É mais leve. Você tá simplesmente sendo intencional com o seu dinheiro, né? E é aí que vem a melhor parte. Quando você tem controle de verdade, você se sente se diverte mais. Né? Você tem controle do seu dinheiro, você sabe o que está fazendo com ele. Passa a ser divertido. Você não fica naquela regra de que você não se culpa, sente culpado. E que eu não sei lidar com números, eu não gosto de números. Poxa, eu gastei aquele dinheiro ali, e agora? Como é que eu vou fazer? Nossa, eu não devia ter gasto. A gente escuta muito, né, que eu não gosto de números.
A gente não gosta de números porque a gente não tem controle do dinheiro. Porque na hora que você vê que você tem dinheiro, você gosta do número, não é? Você gosta de gastar, não é? Vou fazer uma perguntinha aqui. Para quem acha que tem controle ou que tem medo, você tem medo de abrir seu extrato bancário? Nossa, eu tive por muito tempo. Essa é uma pergunta muito importante que a gente devia fazer. Serve para você saber Responde se você pra tem controle, gente não. aqui nos Responde comentários. É. Você tem medo de abrir a sua conta? Às vezes tem medo de abrir a Abrir planilha até a também. planilha. Então, pois é, parte daí. Eu já fico com medo de anotar o que eu gastei na Nossa semana. Conta pra gente também se você já tentou criar a planilha e não deu certo, né? Já tentou ter o controle e não deu certo. Ou se você já criou uma planilha e desistiu dela. E você está com medo de criar a sua primeira planilha. A gente precisa entender que quando a gente tem controle, você gasta sem culpa nenhuma, porque a gente planeja aquele gasto, né? Isso aí. Então, não tenha medo da planilha. Ela não vai te morder, não. Na verdade, assim, a gente já falou no episódio 2 da regra 50-30-20, né? Entrando agora nas estratégias que vão te ajudar a ter o controle e sair do modo privação, né? E sair do caos. A gente falou no episódio 2 como você aplica a regra 50-30-20 para o dinheiro extra que você ganha. Isso, Mas a gente também pode aplicar essa regra, mesma né, regra. de forma adaptada Isso. Para todo o dinheiro que a gente ganha. Isso. Né? Então, a gente tem aqui uma nova estratégia usando a mesma regra. Então, não é nada de difícil, novo, nada diferente, nada novo. Nada que você já não saiba. Você vai aplicar a mesma regra para as duas coisas. Isso. O dinheiro extra, mas agora para o seu dinheiro. Como que essa fórmula funciona? Quem não assistiu, volta lá no episódio 2. E eu já falei no episódio 2 que tem vários vídeos dessa regra 50-30-20 para imigrantes. Quando essa regra não funciona para você, como fazer a adaptação dela. Então, não é justificativa que você não sabe. Não saiba. Existem vários vídeos aqui no nosso canal te explicando como aplicar essa regra 50-30-20. Então, a gente usa, na verdade, uma adaptação dessa regra que a gente já mencionou em vários conteúdos. Ela vai funcionar assim. Todo o dinheiro que entra, você vai dividir em 3 categorias antes de gastar com qualquer coisa. 50% é para os seus gastos essenciais. São aquelas coisas que você precisa pagar sim ou sim, sabe? Não tem escolha. Aluguel, luz, telefone, gasolina para trabalhar, o financiamento do seu carro, aquecimento, seguros, impostos. Não tem, você não corta, não negocia, não né? negocia. Tem que pagar. Não tem negociação. E 30% ele vai para o seu estilo de vida. E esse é o mais importante para a gente não entrar naquele modo privação. Da privação. Esses 30% são para você viver e não para sobreviver, né? Que a gente fala aqui. É para você sair do modo sobrevivência e realmente viver. É para sair, é para comprar aquela coisa que você quer, é para se divertir, é para ter lazer. E o mais importante, você pode gastar esses 30% no que você quiser, sem culpa nenhuma. Porque você já separou o dinheiro para as outras prioridades. Os seus essenciais já estão reservados. Então, se você ganhou $3.000 esse mês, né? Para baixo, assim, $3.000, você tem $900 para gastar com o que você quiser. Você pode gastar tudo em jantar fora? Pode. Você pode comprar roupa? Pode. Você pode guardar para comprar algo maior? Pode. É seu dinheiro de estilo de vida. Tá permitido qualquer coisa. Ok. É 30%. Então, se de $3.000, 30% é $900, pensa se você ganhar aí muito mais do que $3.000, você tem muito dinheiro para estilo de vida, não é pouco dinheiro para estilo de vida. Inclusive, assim, essa regra 50-30-20, se você mostrar essa regra do jeito que a gente está explicando aqui,
Uma pessoa que gosta de investir, que gosta de economizar, ela vai falar para você inverter o 30 com o 20. Vai deixar o 20 para você gastar o seu estilo de vida. Essas Mas são as adaptações, né, que você tem que fazer cada um com o seu orçamento, com você mesmo. Aí com a sua família, né? Com a sua esposa. Porque não é uma decisão que você toma sozinho. Tá? Tem que ser de acordo com a família. A família tem que participar. Uma decisão em conjunto, né? Parceria para isso. Porque a tomada de decisão, ela não é só sua. Porque quem tá do seu lado precisa entender o que você está tomando, a decisão que você está tomando, e tem que participar dessa tomada de decisão. E muitas vezes você tem um negócio junto, né? Então, assim, é um dinheiro que é a renda da família, né? Ficou faltando os 20%, né? Isso. Dos 50, 30, 20. 20%, esses 20% finais, eles são para o futuro. A gente precisa pensar no futuro. Então, a gente precisa ter uma reserva de emergência, a gente precisa investir. E tem gente que tem dívida. Então, esses 20% você pode utilizar para dívidas. Quitar a dívida mais rápido. E aí, aqui, existem duas estratégias. Se você tem dívidas, eu tenho duas dicas. Você primeiro paga as dívidas para depois investir e criar reserva e fazer um investimento para o futuro. E aí, dependendo da dívida que você tem, vale a inversão dos 30-20. De reduzir o seu estilo de vida para 20%, para você priorizar o pagamento das dívidas. Depois você desinverte de novo. Você melhora lá e aumenta o seu estilo de vida para 30%. E você passa 20% para você criar sua reserva de emergência e investir para o futuro. Isso é planejamento. E a gente precisa pensar que o imigrante, ele não tem mais, como no Brasil, a previdência social, que ele pode contar quando se aposentar, ou que se ele tira uma licença, ele tem lá um salário que ele recebe. Aqui, se você para de trabalhar, você não tem dinheiro, você não tem de onde tirar renda. Então, a reserva de emergência e investir pensando no seu futuro, quando você vai parar de trabalhar, ou para alguns imigrantes, né, construir um patrimônio para voltar para o Brasil, você precisa ter esse planejamento de forma bem concreta, porque a gente não tem de onde tirar dinheiro se você parar de trabalhar aqui nos Estados Unidos, né? Você não tem nem família, às vezes, a quem recorrer para poder... Bom, mas voltando aqui, a gente sabe que quando você está começando e a grana está apertada, talvez 20% seja muito. E tá tudo bem se você começar só com 10%, né? Se você mudar essa proporção dessa regra. Às vezes os seus gastos essenciais são mais do que os 50%. 50%. Então você tem que adaptar. Essa regra, ela é adaptável. Depende do seu estilo, do seu momento, como você tá com as suas contas. Mas é importante você definir, mesmo que seja uma parcela pequena, mas que você pense no futuro. Você tem que separar uma parte. E aí, quando os seus gastos eles são mais do que 50% da sua renda, vale você sentar e com analisar cada um e ver onde você está gastando mais e como você pode reduzir esses gastos. Às vezes, procurar um aluguel que você pague menos. Às vezes, a quantidade de streaming que você paga menos. Às vezes, reduzir o pacote de internet ou de telefone que você paga para um plano mais barato. Então, existem algumas coisas que são negociáveis, que você consegue reduzir o seu custo de vida. Às vezes, os seus gastos não essenciais, eles são muito maiores, muito altos, e aí você pode reduzir uma coisa. A mágica dessa fórmula é que ela te dá permissão para gastar 30% do que você ganha sem culpa, ou você pode mudar essa proporção das regras, né? Quando a gente implementou isso, a gente parou de sentir essa sensação de privação, de que a gente não podia fazer nada, né? A gente sabia que podia gastar ali tantos dólares por mês, por semana, sem problema nenhum, porque o essencial já estava pago, garantido, já estava guardado. E o futuro também ele já estava sendo cuidado. Sim. Né? A gente começou a curtir muito mais essa coisa que
a gente comprava porque não tinha aquela vozinha na cabeça dizendo que, ai, você tinha que guardar isso, você não podia comprar isso, isso não era necessário, isso é supérfluo. E eu consegui ter prazer com o que realmente eu queria comprar. Sem culpa. Quantas vezes a gente compra e a hora que chega em casa a gente fala, por que eu comprei isso? Por que eu comprei isso? Por que eu comprei isso? Né? Esse sentimento de culpa a hora que você chega em casa é horrível. E eu queria deixar aqui que para facilitar ainda mais, a gente escreveu, né, o guia, um livro, um e-book do Caos ao Controle. E ele tem todo esse sistema, tá tudo explicado em detalhes, tem planilhas, tem exemplos práticos, tem tudo que você precisa e a gente vai deixar o link aqui na descrição se você quiser se aprofundar no assunto. Mas o ponto principal é que a gente quer que você entenda hoje que ter controle financeiro, ele não significa que você não pode se divertir. Ele significa que quando você se diverte, você faz isso sem destruir o seu futuro. É isso aí. Recapitulando tudo que nós vimos aqui hoje. Controle não é privação. Privação é dizer não para tudo e se sentir miserável. Não é isso que a gente quer. Controle é decidir conscientemente para onde vai o seu dinheiro e poder gastar sem culpa nas coisas que importam para você. E aí a gente ensinou a fórmula do 50-30-20. 50% para os seus gastos essenciais, 30% para o estilo de vida, que você pode gastar como quiser, e 20% para o futuro, e como adaptar essa regra de acordo com a sua situação financeira. Com o seu orçamento. Isso aí. E quando você faz isso, você tem controle, mas também tem vida. Você pode se divertir, pode comprar coisas, pode viver, só que agora de forma intencional e não no automático, né? A gente se vê no próximo episódio. A saga continua. Rumo ao controle. O próximo episódio a gente vai te deixar na surpresa. Né? Fica. A gente vai trabalhar ainda essa transição do nível 1 para o nível 2. Subir do nível ainda tem um gastador, degrauzinho. Ainda tem um degrauzinho pra gente mudar de nível. Sair do pagador de contas para começar a guardar o dinheiro. Isso aí. E se você ainda não curtiu o vídeo, curte aqui pra gente divulgar esse conteúdo para mais pessoas. Se inscreve aqui. Ativa o sininho, comenta aqui embaixo, você tá no modo privação ou você já tá no modo controle? A gente vai responder todo mundo. A gente se vê.